No entanto, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode encontrar essa raiz, tá? Encontrar essa raiz, não. Encontrar uma das raízes, que de novo, o teorema do valor intermediário, ele não diz que tem uma única raiz, ele diz que tem uma raiz. Como aqui, ó. Pode existir mais de uma. Mas você consegue encontrar uma das raízes dentro do intervalo AB. Como? Você faz a seguinte coisa. Olha o algoritmo, ó. Você tem a raiz lá dentro. Tem a raiz lá dentro, que é o x0. Tá certo? Existe a raiz lá dentro, que é o x0. Aí você pega... Você quer encontrar essa raiz aqui. Vamos chamar essa raiz de... não tem problema não. Aí você faz o seguinte, ó. Pega o x1. Deixa eu melhorar isso aqui, que tá ruim. Tá escrevendo mais nada. Faz x1 igual a média aritmética de A e B. Ó. Bom, vou pegar a figura aqui e essa situação que eu não sei. Eu vou apagar, eu não sei quem é a raiz, tá? Vou apagar o gráfico. Ó. Acompanha aqui o argumento, ó. Eu quero encontrar uma dessas raízes. E eu estou com a seguinte situação. Está aqui o A, F de A positivo. Está aqui o B, F de B negativo. O teorema diz que tem uma raiz, eu quero encontrá-la. Aí o que é que eu faço? Eu faço x1 igual a média aritmética. Onde é que está o x1? Onde é que está esse x1, que é o A mais B sobre 2? Onde é que ele está? No ponto médio do intervalo. Tá? Está aqui o x1, ele está no ponto médio do intervalo. Concorda comigo? Aí eu vou, calculo, faço x1 igual a mais b sobre 2, calculo f de x1. F de x1 ele pode ser positivo ou negativo. Suponha que ele seja negativo. Suponha que ele seja negativo, ou seja, suponha que o f de x1, está aqui o x1, e eu calculei f de x1 está aqui, é negativo. O que é que eu posso afirmar nesse caso? Que tem uma raiz entre... Que tem uma raiz entre o quê? Entre quem? X. Que tem uma raiz entre... Que tem uma raiz aonde? Entre A e x1. Vai ter uma raiz, que a função é contínua no intervalo fechado AB. Então ela é contínua aqui. Então a raiz que eu quero procurar, ela está aqui dentro. E essa raiz que eu quero encontrar, tá? Qual é a distância entre x1 e essa raiz que eu quero encontrar? Eu não sei quanto é o valor dela, porque eu não sei quem é a raiz. Eu sei quem é x1, sei quem é A, eu sei que a raiz está aqui dentro, e, portanto, a distância de x1 a x0 é menor que B menos A sobre 2. Concorda comigo? Hã? É menor do que B menos A sobre 2. Aí o que é que eu vou fazer agora? Como a raiz está entre os dois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar x2 igual a quem, hein?
Me diga aí. A média aritmética entre A e x1. A mais o quê? x1 sobre 2. Então está aqui o x2. Aí eu calculo o quê? F de x2. F de x2, se f de x2 for 0, acabou, se eu já encontrei a raiz, paro. Mas f de x2 pode não ser 0. Não sendo 0, ou é positivo ou é negativo. Suponha que seja positivo. Suponha que você calculou f de x2, eu não sei quanto é que vai dar, mas diante, você está com uma função específica, você faz isso, calcula f de x2, pode ser positivo ou negativo, suponha que seja positivo. Então, se f de x2 é positivo, o valor f de x2 está aqui para cima. Onde é que está a raiz que eu quero encontrar? Está entre o quê? x2 e x1. A raiz está aqui no meio. E se a raiz está aqui no meio, a distância de x2 a essa raiz é menor que b menos a sobre 4. Porque se a raiz está aqui, qual é o máximo da distância? É x1 a x2. E qual é a distância entre x1 e x2? É 1/4 de A e B. É 1/4 da distância entre A e B. É b menos a sobre 4. Aí o que é que eu faço agora? Pego o x3. Igual a quem? Nesse caso vai ser o x3, vai ser o quê? x1 mais x2 sobre 2. Aí eu calculo f de x3. Se f de x3 é igual a 0, eu paro, eu já encontrei uma raiz. Se não for, o que é que eu faço? Olho o sinal. F de x3 pode ser o quê? Positivo ou negativo. Se for negativo, ou seja, está aqui o x3. O x3 é o ponto médio de x1 e x2. Está aqui o x3. Se f de x3 for negativo, aonde é que está a raiz com certeza? Está entre x2 e x3. Tá certo? Está entre x2 e x3. Como está entre x2 e x3, com certeza a distância entre x3 e a raiz que eu quero encontrar é menor do que b menos a sobre 8. Aí você continua nesse negócio. Você vai calcular um x4. Quem vai ser o x4 aqui? Quem é nesse caso? Hã? Quem é o x4? x2 mais x3 sobre 2. Que está aqui, bem aqui no meio, ó. Aqui o x4. Já vai ficar ruim de desenhar. Aí você calcula o quê? Calcula f de x4. Se f de x4 for 0, x4 é raiz. Acabou. Se não, calcula o sinal. Suponha que deu negativo também. Suponha que o f de x4 deu negativo. Está aqui. O f de x4 deu negativo. F de x4 está aqui. Se f de x4 deu negativo, onde é que está a raiz? Entre x2 e x4. E com certeza a distância entre x4 e a raiz é menor do que b menos a sobre 16. Aí você calcula o x5, que você sabe quem é. Sabe quem é? Não vou nem dizer aqui. Aí calcula f de x5. Aí olha o sinal. Se for 0, x5 já é raiz. Se não for 0, tá? Aí você calcula f de x5. Mas o importante é que a distância entre o x5 e a raiz que você quer vai ser menor do que b menos a sobre 32. Aí você pega, calcula o x6 para ver. Dependendo do sinal, você vai calcular o x. Vai sempre diminuindo o intervalo de busca pela raiz. Se você vai diminuindo, vai sempre diminuindo pela metade do anterior. É a metade do anterior. É a metade do anterior.
Aí você pega o x6, calcula f de x6. Se for positivo, faz uma coisa, se for negativo, faz outra, mas o que importa é, se f de x6 for zero, já tem uma raiz. Se não for zero, aí é positivo ou negativo. O que importa é que a distância entre x6 e a sua raiz é o quê? Menor do que b menos a sobre 64. Você continua nessa esculhambação, aí você vai no certo n passa. Você vai calcular o f de xn. Se f de xn for zero, separa. Você tem uma raiz. Se não, você calcula o xn mais 1. Mas o importante é que a distância entre xn e o x0 vai ser menor do que o quê? B menos A sobre quanto? 2 elevado a n. Então, olha o que está acontecendo. Mesmo que você não encontre a raiz exata, de forma exata, essa sequência de números, o que está acontecendo com essa sequência de números? Está se aproximando, está indo para zero? Não. Está se aproximando da raiz. Essa sequência xn, tá? Para todo n, xn menos a raiz é menor que b menos a sobre 2 elevado a n. Por exemplo, se for 1000, quem é o x índice 1000? X índice 1000 é um valor que dista da raiz em módulo, tá? Um valor cuja distância da raiz em módulo é menor do que b menos a sobre 2 elevado a 1000. Ou seja, você pode fazer, mesmo que você não encontre a raiz, você pode fazer esse xn ficar tão próximo da raiz quanto você queira, bastando escolher o n suficientemente grande. N suficientemente grande. Então isso te dá um algoritmo para você encontrar a raiz com a precisão que você deseja. Tá? Por exemplo, se você quiser encontrar um valor próximo da raiz, um valor aproximado da raiz, de modo que esse valor distante da raiz que você não conhece, mas sabe onde ela está, tá? Se você quiser que esse valor seja menor do que 10 elevado a menos 9, basta você escolher um n tal que b menos a sobre 2 elevado a n seja menor do que 10 elevado a menos 9. Se você encontrar um n, e você vai encontrar, né? Encontra o n, é fácil encontrar. E aí o que você faz? Quando chegar nesse n, você para. Porque a distância do xn à raiz que você quer encontrar é menor do que 10 elevado a menos 9. Então, o xn é uma aproximação boa, diante do seu critério, da raiz que você quer encontrar. Você entendeu? Tá certo? Entendeu? Esse é um método que você tem, com certeza, se vocês tiverem introdução a alguma disciplina de computação, vocês vão implementar esse método lá. Mas precisa que a função seja o quê? Contínua no intervalo aonde você sabe que tem uma raiz, intervalo de busca da raiz. Tá? Só funciona se a função for contínua. Exemplo, considere a seguinte função. Ó, olha aqui. Seja f de R em R a função dada por. Bem simples. F de x é x se o x é maior que ou igual a zero, tá? Tá bom? F de x é x se o x é maior que ou igual a zero. E f de x é x menos 1 se o x é menor do que zero. Olha essa função aí, ó. Tá? F de x é x se x é maior que ou igual a zero.
E f de x é x menos 1 se o x é menor do que zero. Ó, tens. Eu pergunto a vocês. Quanto é f de menos 1? Quanto é? F de menos 1? Menos 2. E quanto é f de 1? É 1. Ó, o A igual a menos 1, B igual a 1. F de menos 1 e F de 1 têm sinais contrários. F de 1 e F de menos 1 têm sinais contrários. Aí, vamos lá. Por que o F de 1 é menos 2? Hã? Por que o F de 1 é menos 2? Menos 1 é o quê? Então, quanto é F de menos 1? Menos 1, menos 1, dá menos 2. Aí você pode pensar, oba, F de menos 1 é menos 2, negativo. F de 1 é 1, positivo. Então, para todo C entre menos 1, desculpe, para todo C entre menos 2 e 1, é a imagem de alguém entre o quê? Menos 1 e 1. Ou seja, a função tem uma raiz entre menos 1 e 1. Porque se f de menos 1 é menos 2, f de 1 é 1, a função vai ter uma raiz entre menos 1 e 1, certo? Só que você olha para o gráfico, se você olhar para o gráfico dessa função, para x maior que ou igual a 0, desculpe, vou mudar aqui. Vou mudar um pouquinho só para você entender isso. Vou pegar x mais 1, se o x é maior que ou igual a 0, tá? Mudar um pouquinho. Então, observe. Hã? Agora mudou. Com essa mudança? Claro. Com essa mudança, f de 1 é quanto? É 2. Está aqui o x, está aqui o y. Então, com essa mudança que eu fiz, o f de 1 passa a ser 2. Agora, olha qual é o gráfico dessa função. Para x maior que ou igual a 0, o gráfico, f de 1 é quanto? É do f de 0. Desculpe. Quanto é f de 0? Quanto é? F de 0 é 1. Então, a função passa bem por aqui. Passa por esse ponto. E o seu gráfico para x positivo, para x maior que ou igual a 0, é o gráfico da função afim, x mais 1. Então, essa reta. É a reta que sai desse ponto com coeficiente angular igual a 1. Tá? Quem é o gráfico para x negativo? Para x negativo, com certeza, é a reta com coeficiente angular 1, tá bom? Mas que passa pelo ponto menos 1, menos 2, ó. Ponto menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, está aqui. Qual é a reta que passa por esse ponto com coeficiente angular igual a 1? É essa reta aqui. Acontece que aqui é aberto, por quê? Porque esse ponto não está no gráfico. Qual é o ponto que está no gráfico com a abscissa 0? Qual é? É o de cima. Aí me diga uma coisa. Essa função, ela tem sinais contrários no menos 1 e no 1. F de menos 1 é menos 2, F de 1 é 2. Ela possui uma raiz entre menos 1 e 1? Possui uma raiz? Me diga. Ela possui? Tem algum número entre menos 1 e 1, onde a f é 0? Não. Isso fere de morte esse teorema, que tem como consequência esse resultado aqui, ó. Olha o resultado. Seja f contínua em AB, tais que f de A e f de B têm sinais contrários. Então, existe uma raiz dessa função no intervalo aberto AB. Olha aqui. F de menos 1, menos 2, sinal contrário de f de 1, que é 2. Mas essa função tem raiz entre esses dois pontos? Tem? Tem? Não. Isso fere
esse corolário e, portanto, fere de morte esse teorema? Não. Porque a função não é contínua. Ela não é contínua onde? No zero. Ela não é contínua no zero. Ela é contínua no zero? Hã? Não. Você está vendo o gráfico. E se você não se convence, usa a definição, quem é o limite de f de x